Olá, segundo ano. Como vocês sabem, a gente está fazendo esses vídeos para dar continuidade ao nosso conteúdo, nossas aulas. Eu vou primeiro relembrar um pouco o que a gente estudou na última aula. Nós falamos sobre o movimento do futurismo. E eu falei que é um movimento que eles tentam, é um estilo, né, que eles tentam retratar o movimento, retratar a sensação de velocidade, de movimentação nas obras, como essas que a gente está vendo aqui na tela. Eu mostrei em sala essa daqui, que é a menina correndo na varanda, que eu falei que de cara, quando a gente olha, a gente não consegue ver que se trata de uma menina, né, na varanda, mas depois que a gente vê o nome, que é uma menina correndo na varanda, é o nome da obra, a gente consegue observar que o artista ele tentou retratar o movimento passo a passo, como a gente comentou sobre quando a gente tenta fotografar um carro passando na rua, por exemplo, e esse movimento ele acaba se dividindo na imagem. Muito como a gente fez também aquele exercício em sala de aula, né, de tentar captar o movimento parte a parte na fotografia, usando o celular. Então aqui, né, como eu mostrei, a gente tem esses exemplos, que são essas obras que tentam dar essa sensação de velocidade, de movimento mesmo, aquelas que não tendo essa ligação com a realidade, sendo bem abstratas, né, como a gente fala. E agora eu vou dar início a um outro movimento, que é o expressionismo. O expressionismo, ele tem como principal objetivo expressar os sentimentos, então ele está ligado à questão da emoção. Uma das obras mais conhecidas, né, ele começa na Alemanha, ele ganha força, né, na Alemanha, lá pelo século XIX e início do século XX. Essa obra, O Grito, que ela é bem famosa, vocês com certeza já viram em algum lugar, ela é uma obra muito famosa, muito simbólica, porque é uma das primeiras, né, que tem as características desse movimento. Aqui as características, né, mais detalhadas. Então, essa temática ligada ao emocional, ao psicológico, né, tentar expressar as emoções, as cores vivas, as pinceladas marcadas, a gente vai ver, né, mais exemplos mais para frente, as camadas grossas de tinta e a distorção das figuras. Quando eu falo nessa questão das pinceladas marcadas, das camadas grossas de tinta, a gente fala que chega a ser uma forma meio agressiva, a forma como os artistas expressionistas pintam, né? Colocam a tinta sobre a tela. A gente vê um pouco disso na obra do Munch, mas também, principalmente nessa daqui, a gente tem essa frase desse artista, que é o Kirchner, que ele fala: aceitamos todas as cores que direta ou indiretamente representam o impulso criativo. Então, essa ideia do impulso, né? Essa ideia de tentar retratar a emoção sem muita racionalidade. É tudo muito impulsivo. Eles utilizam, como eu falei aqui, que tem a característica, né, a distorção das figuras, não só como a gente vê no Grito, né, essa distorção física, né, das proporções do corpo, como também na escolha das cores. Essa é uma obra que a gente consegue ver que ele utiliza o verde para pintar a pele da menina. O que então é um uso não convencional das cores. A gente vê em outras obras que eles usam azul para pintar plantas, essa utilização, né, não convencional das cores. Outros tons de cores que não são tons de pele para pintar, né, as figuras humanas. A gente tem nessa obra aqui a Angústia do Munch, que é outra obra também do mesmo autor, do mesmo pintor que fez O Grito, que ele tenta retratar, né? A gente vê as expressões faciais dessa obra, ele transmite uma emoção de angústia mesmo, e a escolha das cores, que apesar de ser um movimento que utiliza muitas cores vivas, aqui para ajudar a reforçar essa ideia de angústia, ele usa muito tons escuros, em contraste, né, com o céu laranja. Um outro artista muito conhecido e muito importante desse movimento é o Vincent van Gogh. O
Van Gogh, no começo da sua carreira, ele mora na Holanda, né, na sua cidade natal, sua terra natal, e os quadros que ele pinta são mais sombrios. Ele utiliza muito tons escuros, muito cinza e preto. A gente vê nessa obra Nos Comedores de Batata, é uma obra que ele pintou ainda nessa época que ele morava na Holanda. A gente consegue observar essa temática mais ligada à pobreza e o uso das cores muito sombrias. Quando ele se muda para Paris, isso muda completamente. A gente vê, né, nessa obra que ele começa a retratar a vida noturna de Paris. Ele se muda para Paris em 1886 e começa a retratar a temática, né, de suas obras passa a ser um pouco mais ligada à boemia, à vida noturna parisiense, como a gente vê nessa obra, o terraço do café à noite, e a utilização das cores que são muito mais vivas, né? Esse amarelo, ele é muito presente também nas obras do Van Gogh. Outras cores, né, muito utilizadas estão aqui, é o azul cobalto, o vermelho e os tons de amarelo, como eu comentei. Outra coisa que é importante ressaltar, essa obra se chama o quarto do Van Gogh. A gente consegue observar a questão da distorção na perspectiva que ele utiliza para retratar o seu quarto. Não tem a perspectiva, né, essa ideia de tentar passar essa sensação de profundidade na obra. Então a gente consegue ver que tem uma sensação de profundidade, mas ela não é realista. Ela é meio fantasiosa, meio distorcida. Aqui outro exemplo, né, de uma obra de Van Gogh, A Noite Estrelada, que a gente vê esse uso, né, do azul, que é muito presente, muito forte também na sua obra. Essa é uma obra que eu gosto muito, é uma obra muito famosa dele. Vocês também já devem ter visto em algum lugar. Aí quando a gente vê, né, Noite Estrelada, a gente consegue identificar isso na obra, ver claramente que é uma noite estrelada, mas ele não tem esse comprometimento com a realidade. Ele é muito mais... chega a ser essa sensação fantasiosa mesmo. Esse é um autorretrato que ele fez, a gente tem vários que ele fez durante a vida, vamos ver mais pra frente. Outra questão importante é a simbologia do amarelo na obra do Van Gogh. Isso porque Van Gogh sofria de uma depressão muito severa. E um dos significados da cor amarela é a alegria. Então ele tentava se utilizar do amarelo em suas obras para tentar retratar um sentimento que ele queria ter, mas ele não tinha. E isso é muito significativo. A gente tem uma história que se conta, não sei, não tem como a gente saber se é 100% verdade, mas dizem que Van Gogh chegou ao ponto de desespero tão grande, né, pela sua depressão, que ele tenta comer a tinta amarela que ele tinha para tentar forçar esse sentimento de alegria dentro dele. Esse autorretrato que a gente tem aqui, que ele está com essa faixa na cabeça, é porque ele corta a própria orelha durante uma dessas crises de depressão que ele teve. Um outro exemplo que eu trouxe é a obra de François Millet, que não é desse período, não é do expressionismo, mas eu trouxe essa obra porque o Van Gogh ele faz uma releitura. Então a gente consegue ver, né, a diferença e as características do movimento expressionista, né, que o Van Gogh utiliza ao fazer essa releitura do Millet. É muito interessante, né, novamente aqui o uso do amarelo muito presente, o amarelo e o azul sempre muito presente na obra do Van Gogh. No Brasil, alguns artistas se influenciaram, né, por essas ideias, por essas características expressionistas. A gente tem a Anita Malfatti, que é uma das principais representantes na arte brasileira. Apesar dela não ser, né, muito considerada tão importante na arte brasileira, pela qualidade de suas obras em si, algumas pessoas, ela foi muito criticada na época e por não ter uma temática muito significativa, né, nas suas obras. Mas ela é um exemplo muito claro desse uso dessa influência expressionista, né? A gente vê, né, no uso das cores e nessa questão da pincelada marcada, nesse não comprometimento, né, com a realidade. Não é uma obra que ela se propõe a ser realista, é um retrato
A gente vê que é um homem, mas não tem necessidade de ser realista, e a gente vê essa certa agressividade também na forma de pintar nos quadros da Anita Malfatti. A gente tem uma ligação muito importante também com o cinema. O cinema, ele começa a se utilizar, né, das ideias expressionistas para criar cenários fantasiosos, como eu falei, essa ideia da perspectiva distorcida. Esse filme é um filme muito característico dessa utilização, né, das ideias expressionistas no cinema, que chama o Gabinete do Dr. Caligari, e a gente consegue ver essa distorção, como eu mostrei, da perspectiva que a gente viu lá no quarto do Van Gogh. Essa perspectiva distorcida, a gente vê claramente sendo representada aqui no cenário do Gabinete do Dr. Caligari. Esse cenário ele foi construído, eles realmente fizeram os cenários dessa forma. Algumas partes são murais que eles pintaram e outras foram construídas, né, pelos cenógrafos do filme para criar essa ilusão, porque não se tinha tela verde na época, né? Não era algo que se criava no computador, era algo que eles faziam realmente ali manualmente. Lembrando que, assim, como eu falei, não se tinha tela verde, então para a época isso foi muito inovador. E falando em algo novo sendo feito, né, em algo inovador, em 2017 fizeram um filme que é uma animação que conta a história do Van Gogh, e eles se utilizaram, né, eles fizeram telas pintadas utilizando a técnica do Van Gogh, inspiradas nas telas do Van Gogh, para fazer as cenas do filme. Então, uma animação que são 2 horas de animação e é inteiramente assim feita utilizando o estilo que o Van Gogh utilizava. Eu vou mostrar aqui uma cena para vocês, para a gente ver isso de forma mais clara. Vincent van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in delivering a dead man's letter. Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it. So, what brings you to all there? I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbours and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Vincent! If only I could have got one up there. Great artists are not peaceful souls. That is the price of your path. Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all? You want to know so much about his death. What do you know of his... Como eu falei, né, eles utilizaram o estilo do Van Gogh para criar as cenas. Então a gente vê a animação, o filme, né, são 2 horas de filme inteiramente aqui, ó, como a gente vê a referência ao quadro do Noite Estrelada que eu mostrei para vocês. A gente tem, eu vou deixar uma atividade para vocês, deixa só eu fechar isso aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês, para algo simples, não é nada muito elaborado. Aqui está a atividade. Escolha um dos seguintes artistas e escreva um parágrafo sobre quais características do movimento expressionista você consegue identificar em suas obras. Eu citei, né, alguns artistas do movimento expressionista, mas eu não citei todos, é claro, tem muitos. Eu coloquei mais alguns aqui para vocês darem uma olhada. Então, é só para vocês escolherem um desses artistas, pesquisar no Google as imagens, né, das obras desses artistas. Pode escolher um só.
e aí fazer sobre um só. Dá uma olhada nas imagens e escrever um parágrafo curto, não precisa ser nada muito elaborado, sobre quais características você conseguiu observar. Então, vai identificar para mim qual artista você escolheu. Se possível, colocar uma imagem de uma obra do artista, né? Do lado, né, do parágrafo que vocês vão escrever. Lado, enfim, junto do mesmo documento. E aí vocês mostram a imagem e escrevam um parágrafo identificando essas características do expressionismo que a gente comentou nesse vídeo. Eu vou encerrar, como a gente falou muito sobre o Van Gogh, falou muito sobre essa questão do sentimento, né, e da emoção. A gente viu, né, no filme que ele acaba se suicidando, que tem essa questão muito forte com a depressão, especialmente na vida do Van Gogh. Eu vou encerrar com uma cena da série Doctor Who, que é uma série, né, que conta, não sei se vocês conhecem, mas tem o Doctor Who, ele volta, tem uma máquina que permite com que ele volte no tempo. Em um dos episódios tem uma cena em que ele traz o Van Gogh, ele conhece o Van Gogh e traz ele pro futuro e leva ele em uma galeria para ele ver, né, para ele ver a sua obra, para ele ver como as pessoas valorizam hoje em dia a arte que ele fez. Porque, lembrando que, assim, na época ele não era tão valorizado, ele não ficou rico, né, com a sua obra. Como a gente sabe, muitas vezes os artistas, eles começam a vender depois que morrem, depois de sua morte. Então eu vou deixar vocês com essa cena, façam a atividade. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, vou deixar ali no aplicativo que eu tenho como ver. E a gente vai conversando, e aí no próximo vídeo a gente vai dar início a outros movimentos, a outros estilos. E a gente vai se falando até lá. Então, por hoje foi só isso que eu tinha para trazer para vocês. E eu vou deixar vocês agora com a cena, né, da série do Doctor Who. Dr. Black? Pois não? Nos conhecemos há alguns dias e eu perguntei sobre a igreja em Anvers. Ah, sim. Fico feliz em poder ajudar. Você foi gentil com o que disse. Sim, e hoje está com outra muito bonita, devo dizer, mas eu estava pensando cá entre nós em algumas palavras. Em que lugar o senhor acha que Van Gogh se classificaria na história da arte? Bom, boa pergunta, mas... para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado, seu comando das cores, o mais magnífico. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça. Para esse homem estranho e selvagem que rugia pelos campos de Provence não era apenas o melhor artista do mundo, mas também um dos maiores homens que já existiu. Vincent. Desculpe, foi demais? Não. São lágrimas de alegria. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Desculpe pela barba.